Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bendizemos ao Senhor pela oportunidade de participarmos de mais um culto de oração e doutrina. Queremos dar as boas-vindas a você que está aí participando, já está conectado, estava aguardando pelo início do culto. Quero convidar você para estar aí, convidando os seus irmãos, aqueles que estão aí próximo, no que diz respeito à questão de você conectar ele através do teu WhatsApp ou de outras redes. Comunique que nós já iniciamos o culto. Você seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar esse culto com a palavra de oração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te dar graças por mais um anoitecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque participamos desse dia, tivemos a oportunidade de ver o amanhecer, o entardecer, e agora nessa noite estamos aqui reunidos como igreja para participar de mais um culto. Agradecemos pelos irmãos que estão presentes conosco, participando desse culto. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão presencialmente e aqueles que estão também, Senhor, nos seus lares, assistindo, ó Pai, esse culto. Que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre a vida de cada um, que o Senhor abençoe-nos nesse momento de adoração, de louvor, que no momento que estivermos cantando, adorando o Senhor possa usar os louvores conforme a sua vontade. O Senhor é o Senhor de nossas vidas, então usa a adoração para trazer calma, para trazer direção, para trazer alento para a vida das pessoas que estão nos ouvindo. A palavra, a ministração que vai ser pregada, Senhor, também usa para a tua glória, que saiamos daqui no final desse culto e os irmãos que estão assistindo possam terminar esse momento de adoração regozijados, porque ouviu mais uma vez o Senhor falando ao seu coração. Ó Pai, que esse momento também seja um momento de evangelização. Pessoas que não são evangélicas possam se conectar, ó Pai, a esse canal, e essa noite eles possam conhecer a salvação que vem por meio do Senhor Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmos, número 107, Salmo 103, Salmo de número 103, e nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 6, apenas 6 versículos desse capítulo, salmo belíssimo, que aí vai enaltecer a misericórdia, a bondade do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Amém? Esse texto, mais uma vez, sirva também aí de sua meditação. Você possa guardar esse texto para sua leitura posterior e meditação. Deixa Deus falar através desse texto. Vamos adorar o Senhor com o hino 15 do Cantor Cristão. Se você tem aí, não é a harpa, é o Cantor Cristão. Vamos recordar um clássico maravilhoso desse nave. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Senhor com você, meu irmão, minha irmã. Adore o Senhor, faça desse momento na sua casa também uma extensão desse espaço onde nós estamos. Que você esteja unido em adoração, que você não esteja só assistindo, mas esteja conectado nesse momento de adoração. Meu irmão, minha irmã, não sei que luta vocês estão passando, mas eu queria, em nome de Jesus, que vocês se recordassem de lutas que já se passaram e muitas situações que pareceram coisas difíceis no passado, hoje são motivos de risada, são motivos tanto de satisfação, de alegria pela vitória recebida, quanto você fica pensando assim: eu nem sei como eu venci, eu nem sei como Deus fez isso, mas eu estou aqui. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, muito importante, e encontra bastante poder para vencer, aleluia, e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor Jesus. Como disse Jó, vamos ser gratos a Deus, ou vamos entender que se Deus tem o controle da nossa vida, só vamos receber dias bons? Não, com certeza as adversidades também virão, e o Senhor Deus continuará no controle. Ele jamais perdeu o controle de nada. Nosso Deus é perfeito, e todas as coisas, todas elas, as boas, as difíceis, as complicadas, as alegres, contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, para todos que estão no seu propósito. Então, em nome de Jesus, abra sua boca em adoração e louve ao Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm
Louvado seja o Senhor. Não é bom confiar em Jesus, né? Não é maravilhoso, né? Aleluia. Hoje estamos aqui com mais alguns irmãos, alegrando aqui, fortalecendo nossa fé, compartilhando junto. Uma coisa importante que é necessário que você entenda: nós podemos cultuar a Deus sozinhos no quarto em secreto, podemos cultuar ao Senhor em família, podemos sim, é a nossa adoração ao Senhor, mas quando a igreja se reúne, tem coisa maravilhosa de Deus atuando, são os dons espirituais agindo. Congregar-se é um maravilhoso privilégio que o Senhor nos deu. Nos reunirmos com outras pessoas que têm outras histórias, outros testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Essas pessoas têm dons espirituais que o Espírito Santo usa para edificar a minha vida e a sua vida, da mesma forma que Ele nos usa para edificar a vida delas, dessas outras pessoas, nossos irmãos em Cristo. Congregar-se é um grande privilégio que o Senhor Deus nos concede, e estamos aqui ansiosos pelo dia em que estaremos todos nós juntos novamente, fisicamente, né? Não só virtualmente, mas sinta-se abraçado, sinta-se congregado, sinta-se amado por esse povo que está aqui adorando ao Senhor, que vem usar aqui do recurso tecnológico para entrar no seu lar e, junto com sua família, adorarmos ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia.
coração cheio de alegria, uma chama viva de esperança, entendendo que depois da tempestade vem a bonança. Vamos cantar um último cântico, um cântico curtinho, um cântico muito alegre, muito maravilhoso, um cântico de vitória, para você cantar todos os dias, e até mesmo nos momentos em que as pessoas elas nem percebem que você está triste ou que você está angustiado com algum desafio. Então você vai naquele cantinho de oração, onde você vai sempre buscar o refúgio, a fortaleza do Senhor, vai ler na sua palavra, e você então vai louvar ao Senhor, dizendo assim: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Amém? Esse cântico é do Ministério de Louvor e Adoração Milagre. Você pode procurar ele na internet e aprender ele. Vamos cantar mais uma vez e que o Senhor abençoe o seu coração. Ficou a sugestão de cântico, de alegria, de honra, de exaltação ao Senhor, para você cantar e não aceitar de jeito nenhum abatimento, nenhuma tristeza. E quando o medo ou a incredulidade quiserem lhe atingir, você diz assim: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Deus te abençoe, em nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, entre os versículos 1 ao versículo 5. Meu convite é para que você depois, tendo oportunidade, leia todo o capítulo. Nosso tempo ele é muito breve aqui, mas é muito importante que você dedique-se sempre, independentemente de quem pregue, está atento ao contexto, aquilo que está antes do versículo, aquilo que está depois do versículo. O livro é muito importante, conhecer o livro para que você possa contextualizar. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo
se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Pai, obrigado por Tua palavra, suplicamos encarecidamente que o Senhor fale aos nossos corações, nós almejamos ouvir Tua voz, fala ao coração da Tua igreja, aqui presente, a igreja que está assistindo, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, não há dúvida que nós estejamos vivendo dias difíceis, e quando falo dia difícil, não falo apenas do Covid-19, essa é uma realidade que todos nós estamos partilhando, independentemente de nação, independentemente de credo, o mundo está vivendo esse drama. Mas há uma realidade também espiritual, a qual Paulo havia advertido Timóteo no capítulo 3 da segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo adverte Timóteo acerca dos dias difíceis que viria sobre a terra. Também Jesus havia advertido lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveria de esfriar. Então, as dificuldades que nós vivemos, ela não é apenas pelo mal presente que estamos vivendo, o mal que assola a saúde e a economia, mas também pela maldade dos homens, pela perversidade que temos visto no que diz respeito ao comportamento dos homens. E aí, quando nós olhamos essa realidade de maldade, de desafetos, de injustiça no mundo, de desamor, de desabores no mundo, pessoas que agem para com o seu semelhante sem nenhum tipo de consideração, sem nenhum tipo de respeito, nós olhamos ao nosso entorno, quanto temos pessoas para cuidar. E a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 61, o versículo 1 e 2, nos conclama a essa missão da evangelização e de sermos também um instrumento de consolo para aqueles que estão vivendo a aflição. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos que as angústias, as provações, as tribulações foram algo advertido por nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus advertiu que nós iríamos passar por tribulações, por angústias. Lá no texto de João, capítulo 16, o último versículo, ele fala: no mundo tereis aflição. Resta-nos então, irmão, recordar que tais tribulações que sobrevêm na vida do justo, na vida do cristão, a Sagrada Escritura diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Resta para cada um de nós saber que existe um objetivo e um propósito de Deus em que venhamos passar por tribulações nessa vida, e no final de tudo, o alvo de Deus é a sua glória. Deus será glorificado naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando. E não são poucas as pessoas que nós vamos encontrar que carecem ser iluminadas pela palavra de Deus, que carecem receber a proclamação da verdade de Deus, para que elas entendam que apenas com a graça de Deus, apenas com a presença de Deus no seu coração, ela será capaz de passar todas as injustiças, as dificuldades, os sofrimentos, os desamores, os desafetos que ela vier passar nessa caminhada. Meus amados irmãos, há uma pergunta, na verdade a reflexão ela vai girar em torno de 3 perguntas. A primeira pergunta é: aonde nós podemos encontrar forças para continuar diante das injustiças, diante das tribulações, diante dos cansaços, das fadigas que nós temos, diante de tanto combate? Aonde nós podemos encontrar força? E isso nós vamos encontrar no decorrer do discurso das palavras do apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler. Os versículos 1 ao versículo 2, Paulo traz a saudação, e depois da saudação que ele dá a essa igreja, Paulo agora reconhece, enaltece o Deus misericordioso que promove, que provê o consolo para todos. Paulo enaltece a esse Deus misericordioso pelo consolo que ele oferece. E aí ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação.
Consolo significa aliviar, ou tentar aliviar a si próprio ou a outro acerca dos sofrimentos que alguém esteja passando, da aflição que outra pessoa esteja passando, seja com palavras, seja com recompensas ou com promessas. Tentar aliviar as aflições, os sofrimentos em que o outro está passando. Amados irmãos, a graça de Deus é a única resposta que nós temos, pela qual nós podemos nos levantar quando passamos por injustiça, quando passamos por situações de desafetos, quando vivemos tremendas tribulações que nos cansam. A graça de Deus é que nos levanta, que nos encoraja e que nos faz continuar. Essa graça, muitas vezes, nem sempre ela é percebida e ela é agradecida por cada um de nós, mas ela é dispensada para cada um de nós. Embora não venhamos às vezes voltar para Deus com uma palavra de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu estava muito abatido, eu achava que não iria me levantar dessa situação, e o Senhor me levantou. Humanamente nós nos sentimos impotentes, e toda a força e todo o encorajamento que vem de fora, que vem de outras pessoas, parece insuficiente quando nós estamos com nossos ânimos abatidos. E Atos capítulo 17, versículo 28, Paulo fazia uma declaração dizendo que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Deus é a razão aí pelo qual nós nos levantamos. O consolo e a graça que é dispensada pelo Senhor sobre nossas vidas é a razão pelo qual nós nos levantamos. Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz que porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Somente Deus, Ele tem um poder suficiente para nos livrar e para aliviar nos momentos em que nós passamos em aflições. O próprio Jesus, queridos, se nós recordarmos, nós vamos lembrar lá de Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao versículo 30, Jesus está diante dos seus discípulos, e diante também de um grupo de pessoas, e ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, em Deus nós encontramos consolo, em Deus nós encontramos alívio. Esse alívio que Deus ele promove sobre as nossas vidas nem sempre é perceptível de forma imediata. Às vezes nós oramos e dizemos: Deus, vem nos ajudar, e a ajuda de Deus vem. A ajuda de Deus vem, nos faz ultrapassar as circunstâncias, e às vezes nem nos damos de conta o quanto fomos aí ajudados pelo Senhor. Esquecemos de voltar para agradecer ao Senhor pelo benefício que o Senhor nos deu. Quantas e quantas barreiras nós já enfrentamos na nossa vida e chegamos a dizer: daqui eu não passo. Chegamos a algumas situações dizendo: eu acho que eu não vou mais me levantar. E passou isso na nossa vida, e hoje fica no álbum de lembrança. As coisas passaram e hoje nós olhamos isso apenas como lembrança em nossas vidas. Deus, Ele traz para nós consolo. Deus traz para nós alívio em meio às aflições. Queridos, se estamos sentindo o nosso fardo pesado, se estamos sentindo esse fardo pesar sobre nossos ombros, estamos inclinando diante das tribulações, diante das injúrias, diante dos desafetos e as dificuldades que temos vivido nesse mundo, o Senhor nos convida, através desse texto que acabamos de citar, a descansar nele. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro também, que recebeu essas instruções de Jesus, ele agora encoraja a igreja, os irmãos que estão vivendo um momento de provação, os irmãos que estão vivendo um momento de aflição, são encorajados pelo apóstolo Pedro, quando ele diz: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E tem um hino que nós cantamos: é meu, somente meu, todo o trabalho, o seu trabalho é descansar em mim. Devemos aprender a aliviar todas essas tensões, esses pesos que nós carregamos, e às vezes desnecessários, porque o Senhor já nos ensinou e tem nos encorajado durante a vida
a confiar no seu caráter, a confiar na sua provisão. Recordamos então, irmãos, o Salmo 46, versículo 1, um texto tão conhecido. Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Deus, Ele tem consolo, Ele tem alívio para todos aqueles que estão se sentindo cansados, oprimidos pelas lutas e as dificuldades. Paulo, quando está escrevendo a igreja dos Tessalonicenses, ele está falando sobre a questão de como fica os mortos em Cristo. Quando ele termina lá a sua palavra de encorajamento àqueles irmãos, depois que ele explica como ficam os mortos em Cristo, ele diz: consolem uns aos outros com essas palavras. A palavra de Deus nos consola. Deus tem consolo para a sua igreja. Deus tem alívio para cada um de nós. Portanto, queridos, aonde nós encontramos força? Nós encontramos força em Deus, no Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, conforme o que Paulo apresenta aqui. Somente Ele pode, de forma eficaz, aliviar as dores e os sofrimentos da nossa vida. Ao afirmar isso, eu não estou dizendo que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai resolver e vai dar fim aos nossos dilemas e ao nosso sofrimento. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que Deus é poderoso a nos trazer alívio, a nos trazer alento, a nos trazer força, a nos trazer graça para continuar em meio a todos e qualquer sofrimento que a vida venha nos trazer. Ele é poderoso para nos fazer atravessar as mais duras circunstâncias que venhamos pensar e imaginar. Basta olhar para as Sagradas Escrituras e ver quantos e quantos homens de Deus foram encorajados por Deus para passar pelas dificuldades. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, em um momento em que ele se sente cansado, ele ora ao Senhor Jesus, e a resposta de Jesus para ele é: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Nesse capítulo 12, Paulo está falando das tribulações que ele viveu, das angústias que ele viveu, e a oração que ele faz e a resposta que acabamos de ler no versículo 9 de Jesus. Ao sentir-se impotente, cada um de nós entramos em contato com a nossa realidade, a realidade de pessoas que são finitas, e Deus, em muitos momentos da nossa vida, vai nos colocar em contato com essa realidade, porque às vezes estamos autoconfiantes, e Deus vai tirar essa confiança para que nós possamos apenas confiar nele. Então, durante a nossa caminhada, não teremos apenas uma, mas teremos algumas crises dessas sobre as nossas vidas. Crises em que nós olhamos para a nossa realidade e percebemos que as coisas fugiram do nosso controle e que nós não podemos fazer nada em relação a ela. Porém, não podemos nesse momento perder a nossa fé no Senhor. Precisamos continuar confiando no Deus que é poderoso para nos fazer passar esses momentos. O Deus que é poderoso para nos socorrer. Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, quem de nós não se recorda, ao pensarmos, ao falarmos sobre essa mensagem, quem de nós não se recorda do momento em que Josafá, sobre um momento de muita pressão, lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, ele eleva a sua voz a Deus, e ele diz ao Senhor: ó nosso Deus, não nos julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não posso medir o quanto você talvez possa dizer: eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo sem força, ou talvez você esteja se sentindo descrente diante de tanta injustiça, diante de tanto desamor, diante de tanto desafeto. Mas eu quero te dizer, você tem alívio em Deus, e você tem um consolo do Senhor. O próprio Deus nos enviou o Consolador para estar conosco, e Ele não veio para ficar veranear conosco, Ele veio para fazer morada
perpétua em nossos corações. Queridos, já respondemos onde podemos encontrar essa força, a força para continuar, o alívio para continuar. Mais uma vez, não estamos aqui dizendo que Deus vai tirar todos os seus sofrimentos, não estamos dizendo aqui que Deus vai resolver todos os seus problemas, mas estamos dizendo que Deus é poderoso para aliviar e fazer você passar. Aonde nós encontramos essa força? Em Deus. Isaías capítulo 40 diz que Ele dá força àquele que não tem mais nenhum vigor, aquele que está exausto, cansado. Deus é poderoso para redobrar as suas forças. E aí, queridos, a segunda pergunta que eu quero fazer com base no texto e também responder é: por que Deus nos consola? Ou por que Deus quer nos consolar? Por que Deus nos consola? Por que Deus nos alivia? Ou por que Deus quer nos aliviar? A resposta está no versículo 4. Já vimos a primeira resposta no versículo 3, agora no versículo 4. Deus nos socorre para que nós possamos socorrer os outros. Deus faz com que venhamos viver experiências em nossas vidas, para que nós venhamos aprender com elas, e através desse aprendizado nós possamos ter autoridade para ministrar a vida de outras pessoas, e também para que nós possamos amadurecer com elas. Portanto, o texto diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, em nossa visão limitada, nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus, nós não conseguimos ver para onde está se estendendo esse projeto, esse plano de Deus para nossas vidas. Por vezes o nosso estado de ansiedade, de desassossego, não permite nos descansar na fidelidade daquele que sabe todas as coisas e que é poderoso para prover as nossas carências e as nossas necessidades. Em nossa vontade, às vezes influenciada pelo imediatismo ou pelo egoísmo que nós estamos vivendo, faz com que nós venhamos fazer orações tolas, dizendo: Senhor, me tira dessa situação, eu não aguento mais. E eu não posso dizer que há um desejo nosso de querer sair. Ninguém que está passando por um momento de aperto quer continuar no aperto, mas nós precisamos ter um olhar mais e entender que nós não chegamos aqui por acaso, e nós não estamos por acaso na situação que nós estamos, porque se falarmos sobre isso do acaso, estamos então minimizando o Deus a quem nós acreditamos, o poder desse Deus. Deus é soberano, Ele governa todas as coisas. O livro de Jó é um exemplo para nós de como Deus é soberano no governo dos mínimos detalhes de nossa vida. Então, esquecemos, irmãos, daquilo pelo qual nós fomos criados. Para que você foi criado? Para que eu fui criado? Para que nós fomos criados? Você veio existir para quê? Deus permitiu que nós viéssemos à existência para a glória dele. Essa é a resposta que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Deus nos trouxe à existência para a glória dele. E se Deus trouxe-nos para a existência da glória dele, como diz a palavra do Senhor, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, glória a Ele, pois eternamente. Nós somos servos e Ele é o Senhor de nossas vidas. Portanto, precisamos descansar naquele Deus que é o Deus justo, que governa de forma justa nossas vidas. Ele está usando todas as experiências que estão sendo evidenciadas em nossa vida para o nosso crescimento e, por fim, para a glória dele. Então, irmãos, ao invés de estarmos querendo sair a toda força das experiências que nós estamos vivendo, aprendamos com as experiências, cresçamos com as experiências, entendamos que às vezes certos sofrimentos são necessários para o nosso amadurecimento e para que a nossa autoridade ela seja fortalecida quando estivermos diante de outras pessoas, porque já passamos, porque já vivemos experiência parecida. Permitamos então ter experiência genuína com o nosso Senhor. Permitamos, irmãos, que Ele de fato alivie os nossos pesos, que volto a dizer, nós carregamos de uma forma desnecessária tantas vezes em nossas vidas. Deus, Ele pode te socorrer, Deus pode te ajudar.
O consolo de Deus, ele é experimentado, mas para que possamos declarar de uma forma segura que estamos experimentando esse consolo de Deus, nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Não podemos asseverar tão eficazmente para outras pessoas que Ele é o consolo, se nós não passarmos por algumas situações. Somente dessa forma podemos dizer a outras pessoas, como o escritor de Lamentações, capítulo 3, ele chegou a falar. Aquele homem fala lá no capítulo 3, entre o versículo 25 ao versículo 27, alguns dizem Salomão, ele vai dizer o seguinte: bom é o Senhor para os que esperam nele. Por que ele está dizendo que Deus é bom para aqueles que esperam nele? Porque ele viveu essa experiência, para a alma que o busca. Depois ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Por fim ele termina dizendo: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Deus quer que você tenha experiências genuínas com Ele. Amados irmãos, como poderíamos falar de tal coisa para outras pessoas se nós não estivermos permitindo que Deus trabalhe em nosso ser? Fujamos, irmãos, então, da experiência vivida pelo irmão do pródigo, um jovem que estava na casa do pai, mas que não conhecia o seu pai, que não tinha um relacionamento genuíno com o seu pai, não tinha intimidade com o seu pai. Você e eu fomos chamados para termos um relacionamento vivo com o Senhor, e eu quero aqui pensar comigo, dizer aqui, utilizando esse momento, que quem vive em intimidade com Deus não precisa estar se autoproclamando que tem intimidade com Deus. Os atos de quem vive em intimidade com Deus serão revelados. Não há como viver intimamente com Deus e não revelar através da atitude, da vida, da transformação, que nós temos intimidade com Deus. Então precisamos ter até cuidado com o que nós estamos vivendo nos dias atuais, de pessoas que dizem que têm intimidade com Deus, mas o que sai da boca, os comportamentos não condiz. Não sejamos como aquele filho que se enganava a si mesmo, estava dentro da casa, mas não viveu a experiência genuína com seu pai. Deus quer que nós venhamos ter uma experiência genuína, para que possamos socorrer outras pessoas que estão precisando da ajuda também, da graça de Deus. Já respondemos então, aonde nós podemos encontrar essa força? Deus é aquele que pode nos dar força. Nós encontramos aqui porque Deus quer nos consolar. A segunda resposta nossa que tivemos a partir da apresentação do versículo 4, e aí entramos agora no versículo 5. De onde vem todo esse socorro, esse consolo? De onde vem todo o consolo que Deus pode oferecer a cada um de nós? O consolo que Deus pode oferecer a cada um de nós vem da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz: pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Queridos, Jesus em sua morte nos libertou de toda a escravidão. Jesus em sua morte nos libertou de todos os males. Fomos libertos da maldição, fomos libertos da condenação, da sentença eterna que pairava sobre nossas vidas. Em sua morte, Cristo nos libertou. Cristo não somente nos libertou do pecado, Cristo não somente pagou os nossos pecados, mas Ele também nos deu a oportunidade de sermos um povo livre, sem culpa, sem dívida. Hoje não temos mais nenhuma condenação sobre nossas vidas, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 1, porque Cristo veio até cada um de nós. Queridos, o sofrimento de Cristo favoreceu a cada um de nós. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, ele vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados irmãos, não há, queridos, tamanho e não há aqui, não há como comparar esse alívio que Deus promove a nossa vida, a cada um de nós. Por sua graça,
aqueles que foram alcançados por Deus, desfrutam de um profundo alívio sobre seus corações. Não há mais nenhum peso que nós devemos carregar sobre nossas vidas, porque Ele tirou de nossos ombros todos os pesos que havia. Cristo nos libertou do maior mal possível e nos presenteou com o maior bem possível. Ele nos presenteou com a salvação eterna de nossas almas. À vista de tudo isso, meditando em tudo isso, nós começamos a olhar para as tribulações dessa vida e começamos a dizer: isso aqui não há de se comparar com aquilo que Deus tem preparado para mim. O que Deus tem para mim é bem maior, é bem mais glorioso. Então eu não vou me deter, eu não vou me apegar por conta de um sofrimento que é momentâneo e é passageiro. Romanos 8:18, ele diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus, irmãos. Às vezes estamos olhando mais para os problemas do que para o Deus Todo-Poderoso. Maior do que as ondas é aquele que controla as ondas. Maior do que o mar bravio é aquele que pode acalmar o mar bravio. Maior do que as circunstâncias que nós estamos é o nosso Deus. Como diz um dos louvores, Esteve Jacinto, Ele é maior do que a tua angústia, Ele é maior do que os teus sofrimentos. Amados irmãos, Jesus, Ele nos trouxe palavra de consolo. Jesus, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, versículo 1 ao 3. Portanto, a fonte do consolo de nossas vidas, ela é inesgotável. Pastor, e por que ela é inesgotável? Porque ela está no Deus eterno, no Deus eterno que enviou seu Filho para apaziguar um estado que nós vivíamos de ira. Portanto, meu amado irmão, Deus em Cristo é poderoso para consolar cada um de nós. Jesus, Ele disse lá em João capítulo 16, 33: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite dizendo que o conforto que Deus estava promovendo a Paulo, equipou Paulo para confortar outras pessoas que passavam em angústia. As tribulações que você está passando hoje está capacitando você para ajudar outras pessoas, para ser um testemunho daquilo que Deus Ele é, daquilo que Deus Ele pode fazer. Tudo que passou-se na vida de José do Egito, hoje é lição para nossas vidas. Tudo que passou na vida de Jó, hoje é lição para nossas vidas, e tantos outros homens de Deus. E não vai ser diferente se eu e você nos portarmos da forma correta diante do Senhor. Portanto, eu quero reafirmar que o seu consolo ele vem de Deus. Eu quero reafirmar que Deus consola você para você consolar outras pessoas. E eu quero reafirmar que a provisão do seu consolo está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra nos nossos corações, que venhamos desfrutar desse refrigério, dessa graça que vem do nosso Pai. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por todos os irmãos que estiveram conectados e participaram conosco, que a tua bênção seja sobre a vida dele, que o Senhor esteja fortalecendo cada um, meu Pai. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela família, Senhor, do pastor Joab Eliakim, que partiu para o Senhor. Quero te pedir pela filha, as filhas que ficam, Senhor, os filhos que ficam, os netos, o pastor Lucas, a primeira igreja batista nacional de Cajueiro Seco. Consola o coração de todos os crentes, ó Pai, daquela congregação. Senhor, consola os que aqui também ficam e que sentem a partida do teu filho, Senhor. Meu Deus amado, queremos te pedir pela mãe da Andréia, queremos te pedir por todos os enfermos que estão aí, ó Pai, vivendo esse drama da Covid, aqueles que estão, ó Pai, lutados pela perca dos seus entes queridos. Meu Deus, em nome de Jesus, continua protegendo, fortalecendo, encorajando a tua igreja para testemunhar, para ganhar almas e para continuar fervorosa no serviço do Senhor. Ora, agradecido em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe, uma ótima noite para você, amado.